Shalom, eu sou o Pablo Felipe e você está no canal do Aleph ao Tav. Hoje vamos analisar os versículos 12 e 13 do capítulo 1 do livro do profeta Isaías, Ishayahu, Perek Aleph. Diz então os versículos: Ki tavou lehaot panai, mi vikesh zot miederem, remos hatserai, lo tosifu ravi min hatshav, ketoret toevat hili, Kodesh, Veshabat, Kro, Mikra, Lohal, Aven, Baatzahá. Pois bem, no contexto nós temos a continuação da repreensão do Senhor através do profeta Isaías. Ele está se dirigindo aqui aos líderes de Jerusalém, aqui de forma figurada comparada aos governantes de Sodoma e Gomorra. E o Senhor está repreendendo o culto, as ofertas, a liturgia que eles faziam apenas da boca para fora, apenas de forma externa, quando o coração, na verdade, estava bem longe do Senhor. É uma reclamação, podemos assim dizer, recorrente dos profetas como Oséias, Amós, Isaías, que inclusive eram contemporâneos. Pois bem, vamos analisar aqui o texto. Então, nós começamos aqui com o versículo 12, que tavou. Nós temos a conjunção temporal, muito importante, muito comum no texto hebraico. Podemos traduzir aqui quando, né? Quando, aí nós temos o verbo tavou. Então, a conjunção que tavou, esse é o verbo, muito comum, extremamente comum, ele aparece mais de 2.550 vezes no texto hebraico. Então, o verbo bo, que tem uma grande gama de significados a depender do contexto, mas basicamente a ideia de entrar, de ir a algum lugar. Então, apresentar-se, entrar, chegar, ir, vir. Então, quando aqui estamos na segunda pessoa, perceba, temos o kalo, que é uma das formas do verbo hebraico, está no imperfeito, então o grau é o kalo, que é o grau mais simples, está no modo imperfeito, também conhecido como iktol, está na segunda pessoa, masculino plural, vocês, né? Vós. Então, ki tavou, quando vocês, lehaot. Lehaot é também um verbo, é o verbo ra'a, certo? Significa ver, aparecer, apresentar-se, dependendo do grau que ele é utilizado. O unifal aqui traz uma ideia do passivo nesse contexto. Então, o ativo seria ver, o passivo seria ser visto, aparecer. Então, aparecer, apresentar-se. E o modo está no infinitivo construto. Então, para apresentar-se, para se apresentar, para aparecer, panai, panai. Também muito comum essa é muito importante essa expressão, de forma que é importante você memorizar. Panai, minha face, minha presença, né? Então, nós temos aqui pané, que é face, rosto. É interessante essa forma idiomática que sempre traz a ideia de presença, quando tem um sufixo, né? Então aqui pani, ou panai, perdão, panai. Então, meu rosto, minha presença, para apresentar diante da minha presença. Plural aqui seria panim, né? Ok? Que é como aparece a ideia da face, panim. Então, é um substantivo, face, rosto, a ideia de diante de alguém, também aparece mais de 2.000 vezes, juntamente com o sufixo pronominal da primeira pessoa comum, né? Meu, minha. Então, panai. Então, nós temos aqui ki, tavou, lehaot, panai. Quando vocês entram, quando vocês se apresentam, lehaot, para aparecer, para se apresentar, panai, na minha face, diante de mim, na minha presença. Quando vocês se apresentam na minha presença, ou diante da minha face, aí vem uma pergunta. Mi vikesh. Mi vikesh zot miederem remos hatserai. Vamos lá. Mi, então, é um pronome interrogativo. Quem? Então, também é muito importante. Sabemos que não existe o ponto de interrogação como existe na língua portuguesa, não existe no hebraico bíblico, de forma que nós temos alguns pronomes interrogativos, ok? Algumas formas disso acontecer. Aqui um exemplo. Então, mi
seria quem? Uma pergunta. Mi vikesh. Vikesh é o verbo formado por essa raiz, que significa procurar, requerer. A ideia também de suplicar por algo, pedir por algo. O grau aqui é o piel, certo? Está no modo perfeito, também conhecido como catalo. O piel que normalmente é um grau que traz uma ideia de uma ação mais intensiva em relação à ação que está no calo. Então, o piel perfeito, ou catalo, está na terceira pessoa masculina singular. Ele, né? Essa ideia aqui. Então, mi vikesh. Quem pediu, quem suplicou, quem requereu isto? Que é o zot. Zot seria, ou melhor, é o pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo, pronome relativo, isto, esta. Então, mi vikesh zot. Quem pediu, quem procurou, quem requereu isto? Mi vikesh zot. Mi ederhem. Então, nós temos aqui também, podemos traduzir rapidamente aqui como de vossas mãos. Vamos entender aqui essa construção. Então, nós temos essa, essa preposição, min, que não tem a ver com o pronome interrogativo, tá? Não confunda. Aqui a ideia traz a ideia de uma conjunção, tá? De, ou relativa aqui de, né? Das vossas mãos, da sua mão. Então, nós temos aqui a palavrinha yad, mão, ok? Eventualmente aí se referindo a animais, a pata ou mesmo a asa de uma ave, mas normalmente mão se referindo ao ser humano. Aparece mais de 1.600 vezes. Então, nós temos aqui yad, yadhen, yadhem. Nós temos o sufixo pronominal, o segundo masculino plural, vossas, vossos, ou de vocês. Então, das vossas mãos. Mi vikesh zot mi yadhem. Quem pediu isto de vossas mãos? Trazendo para um português mais simples, quem pediu isso para vocês? Quem pediu isso de vocês? Quem requeriu isso? Certo? Então, kitavou lehaot panai, mi vikesh zot mi yadhem. Quando vocês entram na minha presença, se apresentam diante de mim, quem pediu isto de vocês? Quem pediu isso das vossas mãos? Ou seja, o Senhor está demonstrando que não há interesse nessa liturgia do povo. Então, nós temos aqui Remos Hatzehai, para concluir a oração. Remos é o verbo ramas, que está no infinitivo construto, ramas, ramas, significa pisar, colocar os pés, ou mesmo, dependendo do contexto, esmagar, pisotear, tá? Então, podemos até trazer uma ideia aqui de pisotear ou pisar de qualquer maneira. Hamas Hatzehai, Hatzehai, os meus átrios, os meus pátios. Então, Hatzer, Hatzer é o substantivo que significa um pátio, um saguão, um átrio, de forma específica se referindo ao local de culto ao Senhor, ou seja, ali no templo ou no tabernáculo, dependendo a época que se traz essa palavra. Então, átrio, o saguão, o pátio, e mais uma vez, como é comum, muitíssimo comum, é importante que você se habitue aos sufixos pronominais. Então, nós temos o sufixo pronominal aqui, ai, que é a primeira pessoa comum, singular, meu átrio ou meus átrios, meu átrio. Então, pisar, chegar no meu átrio. Quem pediu isto das vossas mãos? Pisar, chegar nos meus átrios. Então, essa pergunta. Versículo 13, então, traz a continuação do raciocínio com a declaração do Senhor. Lotosifo, uma determinação, na verdade. Lotosifo, lo é o advérbio, extremamente comum, não, não, não o quê? Não fazer o quê? Aqui nós temos uma ação, o verbo yasaf. Yasaf é um verbo muito comum, muito conhecido, traz a ideia de acrescentar, aumentar, continuar algo, repetir, tornar a fazer algo. O nome de José, Yosef, vem dessa raiz, Yosef, Yasaf. Então, quando ele nasce, é declarado ali o significado do nome, que o Senhor acrescente, que o Senhor aumente. Então, essa é a ideia. E a SAF, aqui está no ifil, então o grau é o ifil. Normalmente o ifil traz a ação causativa do verbo. Então, aqui
seria causar o aumento, causar a continuação, a repetição, está no iquitol, o imperfeito, e se novamente se referindo à segunda pessoa masculina plural, vocês. Não não tornem a fazer algo, não acrescentem, não aumentem, lotocifo, o quê? Então, continua aqui. Ravi. Então, novamente, nós vemos o verbo bo, trazer, levar, introduzir, que está no ifil também. Então, nós vemos dois verbos na sequência aqui no ifil, infinitivo consulto. Não tornem a trazer, não tornem a introduzir o quê? Minhat shav. Minhat shav. Minhat shav, nós temos uma construção aqui onde dois substantivos estão relacionados de forma muito íntima, ligados pelo que nós chamamos de construto, que é uma formação típica do hebraico. Ou seja, eu tenho a palavra minha, que é a ideia de presente, uma oferta, uma palavra muito comum no contexto de Levítico, no contexto do culto. Minha, uma oferta, um presente, tanto um presente de alguém para outra pessoa, como um contexto de oferta em relação ao Senhor. Minha. E temos a palavrinha chave, que significa algo falso, inútil, sem valor. Olha como o Senhor, então, qualifica a minha, a oferta daquele povo, naquele contexto, como algo inútil, algo sem valor. Como eu disse, está no construto. Quando ocorre o construto, a primeira palavra da formação, que envolve duas palavras, ela sofre uma alteração. Perceba que a palavrinha é minha, certo? Porém, perceba que minha, nós temos um kametz e o re. Mas aqui nós temos minhat. O kametz transforma-se num tav. Essa é uma das regras do construto. Ocorre algumas alterações no substantivo. Então, você não vai encontrar a palavra minhat em um vocabulário, em um léxico. Você encontrará minha. E, eventualmente, ali traz algumas das formas que essa palavra pode aparecer. Mas você vai encontrar, então, mais facilmente minha. Minhat shav. Lotosifu Havi Minhat Shav. Não tornem, não continuem trazendo ofertas vazias, vãs, inúteis. Então, continuando, nós temos uma série aqui de exemplos do que seria, então, esse culto, essa oferta vazia. Nós temos aqui Ketoret Toevá Rili, essa expressão. Temos que entender ela junto aqui. Ketoret Toevá Rili. Então, Ketoret literalmente significa fumaça, algo que está queimando. No contexto cultual, é traduzido por incenso, o incenso queimado ou oferecer incenso. Então, oferta de incenso, toevá rili. Toevá é uma palavra muito, muito importante que traduz a ideia de algo abominável aos olhos do Senhor, algo ofensivo para ele, algo detestável. Por exemplo, quando nós temos em Levítico a lista de relações sexuais tidas como imorais, a palavra ali é toevá. Em relação à idolatria, os ídolos muitas vezes são chamados de toevot. Então, toevá é uma abominação ao Senhor. Então, veja bem, a fumaça, o incenso queimado, era toevá, que torret toevá. Rili. Rili, aqui nós temos aqui o pronome demonstrativo. Isto, esta, aquela. Então, que podemos, no português, tranquilamente traduzir como o verbo ser. Ok? Então seria literalmente que torre toevá reli. Então, um incenso queimado, abominação, isto é para mim, que é o li. Então, li nós temos com o prefixo le, traz a ideia de para algum lugar, porém, junto com esse sufixo hirikiyod, li, para mim. Então, Ketoret Toevá Ri-li. Ketoret Toevá. Então, o incenso é abominação. Isto para mim. Então, de forma mais suave no português, ficaria: o incenso é abominação para mim. Ou este incenso é abominação para mim. Ok? E ele continua, então, se referindo agora às festividades. Veja bem, ele fala aqui: Rodesh, Shabbat,
Kro, Mikra. Hodesh significa mês. Literalmente é mês. Hodesh, mês. Ou também a lua nova. O que acontece? Havia uma determinação, como está lá em Números 28, ok? De que todo primeiro sábado, ok, do mês, eles deveriam se reunir para louvar, agradecer ao Senhor. Então, era uma festividade. Então, as luas novas, dependendo da versão da Bíblia que você utilizar, vai dar as luas novas, ok? O Shabat, que é o sábado, certo? Shabat. Então, as luas novas, o sábado. Coro, nós temos aqui o verbo kará, que significa chamar, convidar, convocar, invocar. Está no infinitivo construto. E temos mikra, que vem da mesma raiz, percebam. As mesmas letrinhas, o Kof, o Resh e o Aleph. Mesma raiz. Mikra seria uma convocação, uma assembleia. Então, normalmente se usa aí para os sábados, para as festividades, para as festas anuais. Então, Rodesh, Shabbat, pro Mikra. Então, olha que interessante. As luas novas, os sábados, as reuniões solenes, tudo isto. Olha que interessante que Deus vai falar agora. Lo, lo uhal. Lo uhal. Lo uhal. Lo, novamente o advérbio, não, você já deve ter memorizado. Lo uhal. Uhal é o verbo iarrolo, ok? Conjugação do verbo iarrolo, que está no calo, que está no imperfeito, na primeira pessoa, porque é Deus que está falando. Então, eu não o quê? Esse verbo significa poder, uma força física, conseguir, suportar algo, ter capacidade para algo. Então, literalmente, ele está dizendo: eu não suporto, eu não consigo, eu não aguento, eu não posso, eu não suporto. Então, a lua nova, o sábado, as santas convocações, lo uhal, não posso. E ele conclui aqui, lo uhal aven, aven significa a falsidade, a iniquidade, a mentira, a fraude, va atzahá. Então, va atzahá, sempre lembrando a importância de estar atento quando temos o vav, conjuntivo. Você não vai encontrar essa palavra toda como está aqui no léxico, no vocabulário, mas vai encontrar atzahá. Atzahá, certo? Va atzahá, atzahá significa, novamente, temos um sinônimo aqui para uma congregação, assembleia. Então, uma assembleia litúrgica, uma reunião solene. Va atzahá. Lo uhal, avin va atzahá. Não suporto a iniquidade e a reunião solene. Dependendo da tradução, o tradutor ele entende que Aven Va'atzahá está intimamente ligado. Então você vai encontrar aí as assembleias cheias de iniquidade ou as assembleias contaminadas, algo desse tipo. Ou podemos traduzir não suporta a iniquidade e as assembleias. Mas o fato é que o Senhor está, então, condenando aqui esses rituais, essas reuniões, de forma muito clara, ok? Aqui eu tenho a lista dos livros utilizados, das obras utilizadas para gravar esse vídeo. Espero que você esteja gostando. Se você tem gostado desse material, nos ajude comentando, nos ajude compartilhando, ok? Que o Senhor te abençoe e até então o nosso próximo vídeo, onde continuaremos falando sobre o texto bíblico.